Antigamente, eu achava que dar limite ao outro era ficar braba, brigar, sabe? Dizendo assim, olhe, quando eu não gostava de alguma coisa, eu dizia assim, olhe, você pode ir até aqui, dessa linha você não passa. Sempre estava em atrito, querendo falar para o outro, para que ele pudesse entender onde é o limite dele, até onde ele pode ir. Só que com o tempo a gente descobre que isso não vai adiantar muito. E com mais tempo ainda a gente descobre que não é falando, é se posicionando, sabe? É tomar posição. Aliás, é comportamento, é se posicionar, escolher o seu lugar, para que o outro perceba através do seu comportamento até onde ele pode ir. Então eu tinha dificuldade de dizer não. Dizer não para mim, minha Nossa Senhora, era um problema. Eu às vezes não queria fazer determinadas coisas, ir para determinados lugares ou ajudar alguém. Eu simplesmente queria ficar sozinha mesmo, mas eu não conseguia dizer não. Eu tinha uma imensa dificuldade de dizer não, sobretudo para a família. Eu sempre fui disponível para alguns amigos. E quando eu criei coragem, isso foi lá perto dos 30 e tanto aí, por aí. Quando eu criei coragem a dizer, não posso, não vou agora, eu não tenho condições de ir. Enfim, eu fiquei com medo danado, porque eu sabia que eu ia ser rejeitada. No fundo a gente sabe. E eu chorei, eu me sentia culpada. Então o primeiro não foi não. Eu dizia não a cada 100 anos, só de brincadeira, tá, gente? Mas é tipo assim, eu dizia um não aqui, outro, eu ia estudando. Mas até que um dia eu disse, não, vou dizer não, porque quando eu precisava muitas vezes, eu não tinha um sim. Então aprendi a dizer não para o outro e um sim para mim. Então, quando a gente se posiciona, quando a gente se comporta de uma maneira diferente, toma o nosso lugar, o outro vai aprender, o outro vai entender que você não está o tempo todo disponível. Porque nem sempre dizer não é fácil. A gente fica com vários medos, né? Medo de ser. Um deles que eu tinha era medo de ser abandonada. E se eu disser não, não vão ficar? E quando a gente começa a dizer não, fica quem tem que ficar e vai embora quem tem que ir embora. O que acontece? Eu também descobri isso porque nessa minha jornada de autoconhecimento, eu fiz o meu mapa astrológico e vi a posição de Saturno no meu mapa. Então eu precisava ter responsabilidade, eu precisava pôr limite. Saturno pede tempo, Saturno é o deus do tempo, né? Olha, o tempo tá passando, acorda, tu não pode ficar da mesma maneira. Então, ele te chama para responsabilidade no sentido de ser responsável primeiro com você. Eu tenho que ser responsável primeiro comigo, para depois ser com o outro. Então, se eu tivesse disponível, tá tudo beleza, se não, era não. E o primeiro não é libertador, o segundo mais ainda. Então, é como eu falei aqui agora. Aí a gente olha para trás e vê, bem, ficou quem tinha que ficar. Porque talvez os sims que a gente deu para o outro e os nãos que a gente deu pra gente, as pessoas só tivessem nos usando, não seria nem usar a palavra, né? Mas era muito confortável. Eu tenho uma pessoa ali que está à disposição, que está sempre pronta para tudo, porque ela tem medo de ser abandonada. Era o meu caso. Então, se você hoje se encontra como eu, lá no meu eu do passado, e quiser fazer uma leitura de mapa astrológico comigo e saber onde está o seu Saturno, me chama no WhatsApp, que eu vou fazer a leitura do seu mapa junto com você. A gente vai descobrir os nãos que você precisa dar, aliás, não é nem que nãos, é os nãos que você precisa aprender a dar sem culpa, sem choro e sem sentir que vai ser abandonada, tá bom? Então me chama aqui no WhatsApp. Tchau!